Oi, pessoal. Eu sou Carlos Zacarias, professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Esse é o meu sinal em Libras. O tema hoje no canal Mãos de Prosa é o antifascismo no Brasil. O antifascismo no Brasil, assim como o antifascismo no mundo, tem a mesma idade que o próprio fascismo no Brasil. Na verdade, ele é um pouquinho mais atrasado, porque as correntes fascistas no Brasil são anteriores aos anos 30, quando a corrente fascista brasileira mais importante, a corrente integralista, ela deslancha, ela funda a ação integralista brasileira e passa a ter ramificação por todo o Brasil. Antes disso, existiam grupamentos fascistas que reivindicavam até o Partido Nazista. O Brasil foi o país que abrigou um partido nazista fora da Alemanha com maior número de membros, né? Mesmo antes dos nazistas tomarem o poder na Alemanha em 33, então nos anos 20 já existiam partidos nazistas no Brasil, especialmente no sul do Brasil, mas é exatamente com a corrente integralista, a Ação Integralista Brasileira de 1932, dirigida por Plínio Salgado, que o fascismo se conforma, o fascismo penetra no Brasil como um todo, penetra no interior, cria núcleos e agrega milhares de pessoas, promovendo manifestações que são absolutamente assustadoras. As manifestações dos integralistas, né, que marchavam com as suas camisas, com seus uniformes verde, né, e com a sua saudação, né, que era Anauê, uma saudação trazida da língua indígena Tupi-Guarani no Brasil. O seu símbolo que fazia no papel o mesmo papel que a suástica fazia na Alemanha, o símbolo no Brasil é o sigma, né? As manifestações dos integralistas a partir dos anos 30 são manifestações que assustam pela sua dimensão marcial, pela característica de ameaça à humanidade como um todo e às liberdades da forma como elas existiam. O antifascismo no Brasil surge exatamente nesse contexto. A primeira grande corrente antifascista brasileira é a Frente Única Antifascista, a FUA. Ela surge em 1934 por uma iniciativa de militantes ligados à oposição de esquerda no plano mundial, que no Brasil começava a se organizar a partir da Liga Comunista Internacionalista, que era uma corrente trotskista, ligada ao revolucionário russo Leon Trotsky. No Brasil, os trotskistas chamaram a constituição dessa Frente Única Antifascista, que era uma forma de reunir anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos, outros setores que se sentiam ameaçados, que viam o fascismo como um perigo para os brasileiros. E nesse sentido, a Frente Única Antifascista ela foi constituída e passou a se organizar para combater o fascismo. O momento mais importante da atuação da FUA foi em 7 de outubro de 1934, quando um comício fascista organizado pela Ação Integralista foi desfeito por intervenção da FUA, que, sabendo deste evento que ia ser realizado, né, e do perigo que representava o fascismo, atuou para desfazer, para dispersar, para mostrar para os fascistas que os antifascistas estavam vigilantes em relação ao ódio que eles representavam. Este comício desfeito, em 7 de outubro de 1934, né, ficou conhecido, foi um momento sangrento, né, 7 pessoas morreram, né, nesse evento, né, que ficou conhecido como Batalha da Praça da Sé ou Revoada das Galinhas Verdes, já que os antifascistas foram bem-sucedidos em promover a fuga, né, ou a revoada dos verdes, que eram os fascistas brasileiros. Em 1935 foi fundada a Aliança Nacional Libertadora, que é o sucessor da FUA. A ANL não é uma iniciativa mais dos trotskistas, mas uma iniciativa do PCB e de outros grupos também antifascistas, e tinha um caráter anti-imperialista, popular, um caráter que tinha uma disposição de combater o fascismo no plano mundial e o fascismo que começava a se organizar no Brasil também. A ANL foi também uma organização de muita influência e teve uma ramificação muito importante no interior do Brasil.
A história da ANL se confunde às vezes com a história do Levante de 1935, que é uma outra história para uma outra discussão que a gente vai fazer mais adiante. E o antifascismo no Brasil não desapareceu, né, como não desapareceu no mundo todo, na medida em que o fascismo permaneceu existindo, os antifascistas permaneceram também existindo, não sendo, entretanto, tão importantes na cena pública como passam a ser agora. O que nós assistimos no momento no Brasil é um recrudescimento do antifascismo, porque o fascismo volta a ser uma ameaça. E com o fascismo ameaçando, as pessoas passam a reivindicar o antifascismo e as correntes antifascistas que permaneceram organizadas passam agora a ser aquelas que conseguem colocar pessoas nas ruas, fazer manifestações, agregar grupos, levar proposições táticas relativas à ação direta, a discussão sobre a forma de eventual violência que devem utilizar para combater a violência do opressor, né? Porque os antifascistas sabem que não é possível enfrentar os fascistas com flores e com amor. Então essas discussões todas são pertinentes, existem, voltam a acontecer, da mesma forma que é importantíssimo o fato de que tanta gente tenha colocado como avatar nas suas redes sociais a expressão antifascista. A vigilância antifascista é uma vigilância pela humanidade, pelas liberdades, pela integridade física de todas as pessoas que são diferentes na comunidade, na sociedade, como ela existe. Este é o canal Mãos de Prosa. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e siga o nosso canal nas redes sociais.